Assim, tem várias situações ruins. Aos poucos eu digo pra vocês. Mas um dia, por exemplo, que a internet simplesmente parou. Por exemplo, para contratar o serviço da internet, eu simplesmente não sabia o que eu tinha que fazer. Imagina, aqui você já tem que. Imagina você aqui ligar, é um saco, né? Ligar para uma dessas operadoras e pedir alguma coisa. Horrível, imagina em francês. E se aprender você... Aí eu tive que basicamente não, implorei lá para alguém fazer isso para mim. Foi isso que eu pedi para vocês fazerem, né? 3 log de 2 elevado a log de 3 é igual a 3 elevado a log de 2. Deixa eu ver aqui. Envolve alguma propriedade que a gente ainda não viu? Não, é as que vocês viram mesmo. Mas é porque assim, tem certas coisas... Não, truque com certeza tem. Tem certas coisas que mesmo que você esteja, ó, entre aspas, a olhos vistos, né? Você não vai enxergar não, muito difícil. Nem eu tô lembrando mais como é que faz isso aqui. Não, misericórdia. Você não lembra. Ou seja, professor, você vai falar que uma rodada de jeito nenhum agora. Ai, ai. Só pra te quebrar a cabeça. É mesmo. Vamos lá. Por exemplo, ó, vamos chamar isso aqui de Y. Né? Tá. Vamos seguir a sua ideia. Então significa o que aqui? Só relembrando aqui, gente. Eu não lembrava mais que eu tinha passado isso aqui pra vocês, não. Não. A elevado a x, o x é logaritmo, né? De b na base A. Tá? É essa a propriedade que a gente vai usar? Não, aqui é a definição. Isso aqui. Qual a propriedade que usa isso aí? Hã? Eu tô tentando aqui lembrar. Por isso que eu escrevi esse negócio aqui. Então, se eu imaginar que o x é o log de 2, então log de 2 é o logaritmo, né? De y na base 3. Não tem nada a ver isso aqui também. Opa, log de 2, perdão. Ou então trocar a base ali. Se eu trocar para base 2, para base 3. Você não se trocar a base. Hã? Você não se trocar a base. É. Não consegui entender. Não entrou na minha cabeça. Eu vou tentar trocar a base aqui, tá? Para ver se funciona. Por exemplo, a base você escolhe um número. No caso, eu vou escolher a base 3. Por quê? Porque é o 3 que está aqui embaixo. E aí é o seguinte, ó. Eu vou apagar isso aqui, porque não serviu de nada. Hã? É porque eu acho que é a 3 é que vai funcionar. Se eu trocar para base 3, fica assim, ó. Log de 2 na base 3. Log de 10 na base 3. Tá? Aí eu vou trocar esse expoente. É porque o 3 elevado talvez dê certo. Ó. Então troquei para a base 3. Então aqui o expoente ele vai ficar assim, ó. Logaritmo de 2 na base 3. Logaritmo de 10 na base 3. Aí fica assim. Você pode escrever como logaritmo de 2 na base 3 vezes 1 logaritmo. Tá? Ó, vamos lá, ó. Aqui é o expoente, esse parênteses é tudo expoente. Eu tô escrevendo assim, ó. O que? Tudo é expoente? O logaritmo
de 2 na base 3 dividido pelo logaritmo. Boa noite. Você pode escrever como logaritmo de 2 na base 3 vezes 1. É isso que eu fiz. Ó. É a mesma coisa. Imagina que você tem 3 meios, você escreve 3 vezes 1 meio. Tá? É o que eu fiz aqui. Que é a mesma coisa que está aqui. Aí, muito bem. Aí o produto, você pode escrever essa expressão assim, ó. 3 elevado, isso tudo elevado a 1, tá? Assim, ó. Eu vou fazer aqui. Imagina o seguinte, A vezes B. Primeiro, você escreve assim. A vezes B não, perdão. A dividido por B. Esse A dividido por B, imagina que é isso aqui, ó. Tá? Eu vou já revisar tudo. Ó, você tem 3 elevado a uma fração. Ok? Daqui para cá, o movimento que eu fiz foi escrever A vezes 1 sobre B. É o que está aqui, ó. O A é o logaritmo de 2 na base 3. E o B é o logaritmo de 10 na base 3. Agora você escreve assim, 3 elevado a A. Porque a propriedade voltando é multiplicando os dois. Tá vendo? Aqui é o A. E aí é o sobre B, tá? Agora, a gente usa aquela propriedade lá, a última, né? A oitava. Quanto é que esse valor aqui, ó? Tá vendo? Lembrem-se, quando a base aqui da potência é igual à base do logaritmo, o resultado dá o B. Ou seja, o resultado vai dar o 2. Então aqui fica 2 elevado a 1 tá? Só que ainda não acabou, né? Aí o truque tem... esse aqui não é fácil, tá, gente? Porque o truque aqui... É mesmo, né? Aqui tem um truque que é assim, ó. Tá vendo esse 1? Esse 1 que tá aqui? Você vai ter que escrever ele como logaritmo de... Deixa eu ver, o 10 vem pra cá. O logaritmo de 3 na base 3. Então, no lugar de escrever 1 dividido por logaritmo de 3 na base 3, você escreve logaritmo de 3 na base 3 dividido por logaritmo de 10 na base 3. Porque logaritmo em qualquer base é 1. Aí agora eu faço a mudança de base no sentido contrário. Porque a mudança de base... Os da prova eu vou fazer aqui para vocês, tá? O nível que vai estar na prova. Tá vendo? Imagina que eu estou retirando, entre aspas, a base 3. Isso aqui é o logaritmo de 3 na base 10. Se eu pegar esse logaritmo e reescrever ele na base 3, eu vou ter assim. Então, esse logaritmo de 3 na base 3 dividido por logaritmo de 10 na base 3 é o logaritmo de 3 na base 10, ou simplesmente log de 3. E aí acaba, né? Vamos lá. Ó, eu vou fazer um rascunho aqui. Aqui é o original, mas eu vou fazer o rascunho aqui, tá? Aí, cada passo, a gente vai revisar uma propriedade. Então, você pergunta várias propriedades. Né? Você fala, vai ser alguma propriedade? Várias.
Por exemplo, eu comecei com 3 elevado a log de 2, tá? Aí, assim, por que é difícil isso aqui? Porque tem muito raciocínio dedutivo. O que é um raciocínio dedutivo? É o que geralmente você fala, ah, não, ele meio que adivinhou. Esse adivinhar é que é o raciocínio dedutivo. Que é você basicamente criar alguma coisa. Ou então deduzir, ter aquela ideia que não está muito clara por que você tem ideia, você simplesmente tem, porque você sabe que vai funcionar. Aí, qual é a primeira ideia aqui? Lá, a ideia, assim, seria... Não era muito bom se fosse assim, ó. Se esse 3 estivesse aqui, só que a base é 10, né? Por quê? Porque eu sei que aqui vai dar 2. Então, a partir desse raciocínio inicial, que é você pensar, se fosse o 3, ótimo. Como não é, aí você vai fazer com que o 3 apareça. Como é que o 3 aparece? Mudando de base. Aí você vai pegar o expoente, logaritmo de 2. Eu vou colocar a base só para enfatizar. Aí o que é mudar de base? Aí você falou que não está entendendo, né? E aí, novamente, eu quero que a base 3 apareça, então você muda de base. Mudar de base é, esse logaritmo está aqui, ele vai virar uma fração, e tanto o numerador quanto o denominador vão ter aquela base que você quiser, que você escolher. No caso, eu quero a base 3 por causa daquela ideia inicial. Então vai ficar 3 aqui e 3 aqui, ó. É a base. E esses dois números aqui, eles virarão logaritmandos. Fica assim. Tá? Os anteriores vão virar os logaritmandos do numerador, que é a parte de cima, e o do denominador. E a nova base que aparece, você é que escolhe. No caso, eu escolhi 3 novamente porque eu quero usar raciocínio. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é, daqui para cá eu mudo de base esse expoente. Então, vai ficar logaritmo de 2 na base 3, logaritmo de 10 na base 3. Até aqui ok, né? Agora, eu vou ter 3 passos aqui, que é simplesmente propriedade de potenciação. Imagina que eu tenho uma fração, e aí você vai reescrever ela como assim, ó. Aí você vai lá, 3, logaritmo de 2 na base 3, vezes 1 dividido por logaritmo de 10 na base 3. Até aqui, ok, né? Agora, o outro passo, você escreve assim, é a mesma coisa. Aqui, você pode ver essa passagem aqui como aquela propriedade assim, ó. M vezes... Tá? Tem aquela propriedade assim que eu falei, tá? Mesma coisa. Quando tá fora, na verdade é como se estivesse multiplicando os dois. Só que tô fazendo o contrário, né? Muito bem. Feito isso, então vamos escrever esse passo aqui. Eu vou escrever aqui mesmo. Vai ficar 3, logaritmo de 2 na base 3, aí o parênteses grandão, ó, vezes 1 dividido por log tá? Foi daqui para cá. E aí agora você tem que lembrar de outra propriedade, que é 3 logaritmo de 2 na base 3. Quando essa base aqui é igual a essa aqui, o resultado é o logaritmando. Então, o que está dentro desse parêntese todo vai ser 2. Tá? Aí aqui é o seguinte, tem dois jeitos de fazer. Ou você faz o que eu fiz agora, que é simplesmente
escrever o 1, o truque final, né? O penúltimo truque. Este 1 que está aqui, você escreve como logaritmo de 3 na base 3, que é igual a 1. 2 elevado a... O expoente é logaritmo de 3 na base 3 dividido... E aí agora você faz a mudança de base ao contrário. Por exemplo, imagine que você tem um logaritmo de 3 na base 10. Você quer mudar para a base 3. Aí o que vira? Vira uma fração. Você coloca a base que você escolheu. E aí esse aqui vem para cá. E esse aqui vem para cá. Aí eu vou trocar esta aqui, que é igual a essa, pelo logaritmo de 3 na base 10, que é o log de 3. E aí acaba. Se começar pelo log de 3, era o mesmo processo. Você faz a mesma coisa, por exemplo, se eu começar daqui, no lugar de mudar para base 3, eu mudo o quê? Para base 2. E aí você faz o mesmo cálculo. Isso aí foi só uma parte. Hã? Isso aí foi só uma parte. Não, acabou. Acabou. Mas essa não... Imaginando mais coisa. Ela não é fácil... Não, eu só tô repetindo. Mas ela não é fácil não, tá? Não, mas tá aqui do lado, ó. Ctrl Z, então fazer o seguinte. Eu vou sequestrar aqui. Aí boto aqui embaixo, aí vocês decidem qual que vocês gostam mais. Ok? Oi. Eu não tive tempo de desistir. Porque eu tive que ler os trabalhos dos meus alunos que vão defender. Aí tinha que elaborar a prova também domingo, que ia ser segunda. Aí eu trouxe os exercícios que eu colocaria aqui. E aí vocês revisem. Vai revisar por essa aula. Também, mas revisem pelas outras. Mas assim, aqui eu vou falar muita coisa. Por exemplo, uma coisa que... Um tipo de exercício que pode cair é esse aqui, ó. Ó, por exemplo, esse tipo aqui. Não é difícil, gente. Sim, eu trouxe aqui também. Determinar o domínio da função. Uma que vai cair, que eu já decidi, vai ser assim. Vai ter uma função. Aí vai ter 5 gráficos, vocês vão me dizer qual é o gráfico da função. Hã? Vai ter assim. Qual dos gráficos abaixo é o gráfico da função dada? Aí você vai ter que marcar. Hã? Vamos. Mas vai ser um que vai meio que atrapalhar vocês. Se vocês, como é pesquisada, vocês podem usar algum programa. Mas esse que eu vou colocar atrapalha um pouco, não atrapalha 100%. Por exemplo, se eu quisesse calcular o que vai cair na prova, vai ser esse tipo de coisa aqui, tá? Calcule alguma continha. Por exemplo, a gente já fez mais difícil na aula anterior. Logaritmo de 5 na base 3 vezes logaritmo de 27 na base 25. Pronto. Esse aqui é um nível da prova. O que eu tenho que fazer? E aí, assim, lembre-se, o raciocínio inicial é sempre colocar eles como potências. O 5 e o 3 eu não posso fazer nada, mas o 27 e o 25 dá para colocar, não dá? Para fatorar eles. Se vocês quiserem desligar, viu? Eu já desligar esse bicho. 27 é o quê? 3 ao cubo. E o 25 é 5 ao quadrado. Tá? Oi? Não, a gente vai mudar. Ó. Aí vocês lembram, tá vendo essa constante aqui, ó? Ela vem pra cá, né? E essa outra aqui, ela vem pra cá também, só que ela inverte. Pronto, então vocês já estão sabendo. Vezes, então eu vou colocar 3, né? E a outra é 1/2, porque ela vem invertida.
Aí só para... Eu vou juntar esses 3 meios aqui. Aqui já daria para encerrar, mas... Não, é porque assim, se vocês soubessem... É porque essas propriedades, elas sempre têm variações. Aqui tem uma propriedade que é uma variação da abundância de base, que meio que cancela esses 2 logaritmos aqui. Mas o que você pode fazer? Simplesmente mudar para a base 10. Eu já falei isso aqui. O logaritmo de 5 você pode escrever como... Aliás, o logaritmo de 5 na base 3, você pode escrever como logaritmo de 5 dividido por logaritmo de 3. Né? E o logaritmo, esse outro, é logaritmo de 3 dividido por logaritmo de 5. Aí cancela aqui, ó. Fica 3 meios. Ou seja, você vai ter que falar lá dentro pra fazer uma coisa, essa vai, outra vai toda. Entenderam, né? Não é tão difícil isso aqui. Então vai ter um que é calcular alguma continha desse jeito aqui, tá? Oi? Só o número. Se quiser mudar nem o número. Não, mas a gente já fez bem mais difícil já. Difícil não vai cair, né? Aquela lá, a primeira. Oi? Ó, por exemplo, essa daqui. O que você perguntou? Eu não lembro mais. Não, eu perguntei se a primeira questão não vai cair, né? Não, aquela só foi um desafio. Tu falou o que, Caterina? É tu mesmo, amigo. Só vai sair tua voz na gravação. Eu tava me lembrando disso. Deixa eu ver aqui. Eu peguei um aqui, exatamente, ó. É do livro, tá? Eu só fiz um print aqui. Eu não lembro mais. Deixa eu olhar aqui. Eu vou já olhar. Mas aqui eu vou marcar alguns, ó. Ó, eu vou marcar alguns. Ó, desse aqui, acho que vocês podem excluir esse aqui, tá? Esse aqui... Pronto, é porque os outros são todos iguais, assim, a resolução, tá? Esse aqui... vai, eu vou tirar esse aqui também. Vai responder uma questão que o jeito que responde todas as outras. Não. Mas quando eu digo assim, tudo igual, que a dificuldade é parecida. Por exemplo, a 30. Vamos lá para a 30ª aqui. A pergunta é qual é o domínio da função? É página... Eu acho que está entre 50. Depois a gente olha aqui. Determine o domínio da função. Vamos fazer a 30? Aliás, vamos fazer a 29 e depois a gente faz a 30. Boa noite. Boa noite. Vocês lembram o que é o domínio de uma função? Por exemplo, se eu colocar assim, disserte em 10 linhas sobre o domínio da função com suas palavras, né? O que você acha que é o domínio? O que é o domínio, assim? Não, mas podem dizer o que vocês entendem como domínio, porque às vezes é o suficiente você ter a ideia intuitiva do que é. É tipo um conjunto de números reais. É um conjunto de números reais, e aí ele tem que propriedade? O domínio é a constituição das funções, porque vai dizer o que a função pode e o que ela não pode. Né? Não é exatamente constituição, código penal talvez, né? Porque você tem que imaginar o seguinte, na expressão que está aqui, vamos lá, o que não pode ocorrer numa fração, por exemplo? Quando você... Zero?
Não tem divisão por zero, né? Você lá aprende lá desde o comecinho que o B aqui, vamos lá, o B ele não pode ser zero. Então você leva esse princípio para essa expressão aqui. Se eu tenho o princípio que o denominador não pode zerar, você vai ter que imaginar o seguinte, ó. X ao quadrado menos 1, ele não pode ser zero. E aí você tem que pensar quais são os números que realmente zeram para você excluir esses números. Aí é só você faz a conta, né, no caso aqui, ó. Aí você pensa, se fosse zero, x quadrado menos 1 seria zero. X quadrado seria igual a 1. E quem é x? Mais ou menos 1, né? Então significa o quê? Que o x não pode ser nem 1 e nem menos 1. Porque 1 e o menos 1 são os números que vão zerar o denominador. E o domínio é aquele conjunto, geralmente a anotação é assim. São x reais, e aí ele vai dizer o que a função não pode, ou seja, ela não pode, o x não pode ser 1 e nem menos 1. Tem que ser diferente, porque o domínio vai determinar os pontos do conjunto, ou basicamente a função toma valores, né? E aqui a função não pode tomar valores no 1, porque vai zerar o denominador, e no menos 1 também não pode. Tá? Primeiro, vocês entendem que o x não pode ser 1 e nem menos 1? Entendem, né? Aí o que você faz? Você tem que excluir isso. O domínio é todos os reais menos onde zera. Ok? É como se você tivesse uma cesta cheia de maçã, tivesse duas maçãs podres. Aí você tira as duas e o resto é o domínio. As duas podres aqui é o 1 menos 1, que não dá certo. É o domínio é o restante. Qual é o conjunto? Por exemplo, o que o x não pode ser? Ele não pode ser nem 1 e nem menos 1. Aí você exclui os dois e o que sobrou é o domínio. Entendeu? Então, os números reais, tais que x é diferente de 1 e menos 1. Tá? Não? Eu me perdi. Basicamente, eu vou fazer com outro... por exemplo, ó, 26. Aí, se a gente tivesse que encontrar os pontos, a gente tem que fazer 0, colocando lá aqui. 1 não, no caso. Aí Não precisa, porque você só quer saber o que pode. Porque assim, você só se ele pedir, calcule o f de 2, por exemplo. Né? Mas já que não precisa, se você quiser também fazer o gráfico, né? Aí teria sim que testar alguns. Mas, por exemplo, vamos pegar a função raiz de x menos 5. Tá? Aí o que você aprende lá na escola? O que está dentro da raiz, o que tem que acontecer para ter sentido uma raiz de alguma coisa? O que está dentro da raiz? Por exemplo, eu posso calcular a raiz de menos 5? Não pode, né? Não está nos números... Pode, mas não é um número real, é um número complexo. Então, aqui a gente não pode. Então, aqui dentro da raiz, para ter sentido raiz quadrada nos números reais, o que está dentro tem que ser maior ou igual. Pode ser zero, né? Mas é maior ou igual que zero. E aí você imagina aqui, ó. Para essa expressão, raiz de x menos 5 ter sentido, necessariamente, x menos 5 tem que ser maior ou igual do que zero. É a condição que precede a função. Isso aqui vai dizer que o x é maior ou igual do que 5. Significa o quê? Que eu posso calcular qualquer valor desde que esse valor seja maior ou igual do que 5. Por exemplo, o f de 5, eu calculo da raiz 0,0. Agora o f de 4 não dá certo, porque vai dar menos 1. Vai dar 4 menos 5. Tá? Isso aqui não é real. Por quê? Porque o domínio está dizendo que você só pode pegar o x maior ou igual que 5.
Aí, o que está aqui é o domínio da função. Os números reais, tais que, né? Números reais. Desde que esse número real seja maior ou igual do que 5. Quando é menor, não pode. Tá? Então, do gráfico. Mas vocês entenderam aqui? É porque você também está na cabeça. Não, eu vou fazer tudo, aí depois eu reviso. Não, mas eu entendi. Entendeu, né? Então, vou fazer mais um último aqui, ó. Esse aqui, né? 24, 2x mais 1 menos x menos 1. X mais 1. Menos não, dividido por x menos 1. Aí você tem que pensar, primeiro, que não pode acontecer. Isso aqui não pode zerar. Aí você pensa, qual é o ponto que zera? O 1. Né? Quando eu jogo 1 aqui, ele vai zerar. Então, no domínio vai ser os reais menos o 1, porque ele vai dar problema aqui. X reais, tais que x não pode ser 1. Tá? Oi? Não, a conta de cima é porque essa aqui já é meio que você olha e já sabe. Que a conta de cima seria assim, né? X menos 1 diferente de 0. Aí, que já implica basicamente que o x tem que ser diferente de 1. Ok? Agora eu vou pegar um para ver se... Por exemplo, 28, por último. 2x² mais 5. Só para ver se vocês vão me dizer aqui qual é o domínio. É 2x², né? Qual é o domínio dessa função? Na prova vai ter uma, aí vocês vão ter que marcar, né? Qual é o domínio da... Essa daqui, só de olhar, você já consegue dizer. Não tem conta essa daqui. Não. Essa daqui, tecnicamente, é para olhar e dizer. É tal. Tanto. Que o problema, lembre-se que é o seguinte. O problema é que o que está dentro da raiz não pode ser negativo. Aí a pergunta que vocês devem se fazer é: essa expressão pode ser negativa? Não, né? Porque você pega 2 e multiplica pelo quadrado de um número, que é positivo, ou no mínimo 0, né? Mais 5 vai dar um número positivo. Exatamente. Até menos 1 dá certo. Hã? Até menos 1 dá certo. Se você pegar qualquer número negativo, também vai dar certo, porque você vai pegar o quadrado dele, né? Então, o que ocorre? Não tem problema. E aí, não ter problema significa o quê? Quem é o domínio? Os números reais. Porque você não tem restrição aqui. Qualquer número real que eu coloque aqui, o que está dentro da raiz vai ser sempre positivo, ou seja, não tem problema nenhum. Então, domínio é os reais. Tá? Ok. Agora vai ter uma, como eu falei, antes de todo mundo chegar, antes da aula começar, vai ter uma questão assim, que vai ter... Aliás, eu já falei na aula mesmo, né? Vai ter uma função, e aí vai ter 5 gráficos para vocês dizerem qual é o gráfico da função. Hã? Não, vai ter eu vou dar só uma função, e aí vai ter 5 opções. Uma das opções é o gráfico da função que foi dada.
Esboce o gráfico da função dada. E eu vou adiantar para vocês que vai ser o gráfico que vai ser desses 4, não vai ser exatamente esses 4, mas vão ser desse estilo aqui, tá? Desses T13, né? Porque no programa é mais fácil, é mais difícil de... Como é que você escreve esse gráfico no programa? Né? Não é impossível não, gente, não é. Mas aí vocês... Mas, por exemplo, 45. Vamos lá. Hã? Não, mas não é tão difícil, não. É mais fácil do que vocês imaginam. Qual eu vou ensinar, pelo menos assim. É claro que se você já sabe, tanto faz. Mas se você não sabe, é sempre mais fácil você ver o jeito mais fácil, né? Óbvio. Então eu vou... eu vou ensinar pelo menos o jeito que eu acho mais fácil de desenhar. 45, por exemplo. Não sei, também isso aqui é de cada um, né? X. Se o X é negativo, né? E 2x mais 1. Se o X é maior ou igual que 0. Antes de vocês pensarem na expressão toda, eu acho que é mais fácil vocês pensarem nela individualmente. Por exemplo, peguem x. Ou se vocês quiserem, f de x ou y igual a x. Você sabe desenhar o gráfico só dessa daqui? Y igual a x? E eu vou desenhar aqui os eixos. Vou pegar um aqui, depois eu Ctrl C, Ctrl V. Hã? Vou já subir, eu só vou pegar aqui um negócio aqui. É o cartesiano que eu vou ficar colando e copiando e colando ele a aula toda. Aí depois eu subo aqui. Né? Pronto. Aqui, né? Quem foi que... Quem é que tá copiando aqui? Ninguém, né? Mas vocês sabem y igual a x? Vocês sabem escrever? Como é que eu escrevo... Escrevo não, escrevo. Como é que eu escrevo a... Primeira coisa, y igual a x é o quê? Se fosse uma questão da prova, essa equação é o quê? Vocês entendem essa pergunta? Pô, se eu colocasse assim, ó, 3x mais 2. O que é isso aqui? Mas se você fosse classificar como uma função que você já viu o nome dela alguma vez. A... Ela respondeu primeiro, sim. É função afim. E aí eu falei numa aula, que também você pode dizer o quê? Que o gráfico dela é uma reta. Muito bem. E aí também eu falei numa outra aula, que para desenhar o gráfico de uma reta, você precisa de quantos pontos? 2. Pronto. Então é com isso que vocês devem se preocupar. E agora, depois dessa recapitulação aqui, eu volto para essa aqui. Isso aqui é o quê? É uma função que a gente já viu, mas o gráfico dela é uma reta. Sendo uma reta, o que você tem que pegar? Pega 2 pontos dela e depois faz o gráfico. Aí como é que eu pego 2 pontos? Por exemplo, você faz x, o x não é sempre igual a y. Então se o x for, por exemplo, 1, o y também é 1. Aí você tem um ponto 1, 1. Você coloca aqui, ó. Isso, só para fazer a reta. Só que basicamente é o seguinte, essa função aqui, ela está dividida em duas partes. Quando o x for negativo, ela é uma reta. Quando o x é positivo, ela é outra reta. Aí você desenha as duas. Aí depois você vai apagar metade de cada uma para virar o gráfico principal. Não, mas isso aí vocês vão enxergar no final.
primeira coisa é você olhar cada reta individual. Então, essa daqui, y sempre é igual a x. E aí, por exemplo, se o x for 1, o y é 1. Se o x for 2, y é 2 também. Aí você marca aqui, ó. Tá vendo? 2 pontos. E também, por exemplo, se o x for 0, o y vai ser 0. Então ela passa aqui. A reta y é igual a x. É essa aqui, por exemplo. Poderia ser melhor, né? Ok? Então, por enquanto, vou deixar ela aqui. Agora eu vou para 2x mais 1. 2 pontos. Aqui eu calculei 3, mas basta você calcular 2. 2x mais 1. Você vai lá, ó. Imagine, por exemplo, x, se o x for 0, quanto é que é o y? Quando eu substituo o x0 aqui, vai zerar, então vai dar 1. Então eu estou com ponto 0, 1, que é onde? É aqui, ó. Que eu pintei aqui. Aí se o x, por exemplo, for 1, o y é 3. Então é o ponto 1, 3. Que vai estar aqui. Essa reta vai ser assim. Tá? Então essa aqui é a 2x mais 1. E essa outra é a y igual a x. Feito as duas, você vai primeiro, quando é que o x é negativo e quando ele é positivo? O x é... Oi? Aonde o menos? Não, aqui é só um traço mesmo perdido aqui. Deixa eu tirar isso aqui também. E aí você agora, depois de desenhar das duas, aqui é quando o x é negativo, ou menor ou igual que 0, né? Aqui é quando, perdão, não tem nada a ver. Aqui, negativo, aqui. Positivo, idiota. Negativo. Negativo e positivo. E aí você pensa, tá vendo? Ó? Quando o x é negativo, é x. Então, essa reta aqui, ela só está do lado esquerdo. Ela não está aqui, ó. Porque essa é o x. Não, essa daqui não. É a roxa. Ela só está do lado esquerdo. E a reta preta, ela só está do lado direito. Porque a preta é quando o x é maior ou igual que 0. Você tira ela do lado esquerdo. Só que aqui tem um último detalhe. Porque quando eu estou com essa primeira reta aqui, o x ele não pode ser 0. Aí você tem que colocar uma bolinha aberta aqui na reta roxa, que é a y igual a x. Aqui, ó. O gráfico dela é isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vou pegar isso aqui. Vou pegar esse negócio aqui para ficar bonito. Eu vou colocar um pouco, né? Vou colocar de vermelho aqui. Aqui é 1. Pronto. No lado esquerdo é y igual a x. E no lado direito y igual a 2x mais 1. Ok? Seria mais fácil na primeira,
calculado Oi? na primeira, só o X, não seria mais fácil ter calculado só com o rápido. Pode ser também. Pode ser também. É que eu não sabia, eu ia fazer dos dois jeitos, que eu não sabia qual jeito vocês iam entender. A outra eu vou fazer assim, pegar só um pedaço, calcular os pedaços mesmo. Entenderam? Então na prova vai estar o gráfico assim, e aí vai ter... Porque se for o gráfico desse jeito, como é pesquisado, vocês podem muito bem colocar no programa e já vai dar a resposta. É muito óbvio. Ah, depois tem que ter algum trabalho. É, Valdinez, a gente tá dizendo que a gente pode trocar então tem alguns que já fiz do jeito. Já? Então celular, eu vou trazer um bloqueador de celular aqui. Mas assim, é uma coisa, gente, tudo que nem aquela primeira prova. Eu acho que, assim, se vocês realmente tentarem, vocês vão conseguir. Não tem nada de fora da caixa aqui, assim. Ah, tem uma coisa que... Não. E aí vale a pena vocês tentarem, tá? Ó, vamos fazer a 46. A 46 eu vou fazer do jeito que você falou. Que é o jeito geralmente que você faz. Você faz só um pedaço mesmo. Porque assim, gráfico de retas não precisa vocês olharem não. 4 menos x, 2x menos 2. X menor que 2. X maior ou igual que 2. Maior ou igual que 2. Muito bem. Aí você vai lá. Ai, ai, ai. Tem o whiteboard, que ele, na hora que você desenha uma reta torta, ele deixa ela reta. Esse aqui. Só que ele só é bom nesse negócio. Assim, comparado com esse que eu estou usando. Esse aqui é melhor, mas... Enfim, né? Você não pode ter tudo na vida. Aí quando eu dava aula na pandemia, eu fazia um círculo torto assim, só de propósito, e ele deixava ele bem bonitinho. Mas enfim. Ó, a primeira coisa, ó. Tá vendo como a função, ela antes do 2, ela é uma coisa, depois do 2 ela é outra. Você sabe que o 2 vai ser o ponto ali que vai mudar. Aí você pode, por exemplo, calcula o f de 2. Quanto é que é o f de 2? É 2 vezes... Eu tenho que usar essa expressão aqui, essa segunda, né? 2 vezes 2 menos 2. Que é 2. Né? Porque é 4 menos 2 é 2. Então, o f de 2 é 2. Então, é nesse ponto aqui que a função vai mudar. Aí, depois do 2, vamos calcular o que é depois. Depois, essa expressão aqui. Aí você pode calcular o f de 3, por exemplo. O f de 3 é o quê? É 2 vezes 3 menos 2. Que vai dar 6. Que vai dar 4. Oi? Não, é quando... Aqui é quando... Aqui está dizendo o seguinte. Quando você pegar x menor que 2, você usa essa expressão aqui. Se você pega maior ou igual que 2, você tem que usar essa. Isso, exatamente 2, tá aqui incluso, tem que usar aqui. Oi? Entendeu, não? Ó, vamos lá. Ó. Antes da gente fazer o gráfico aqui da função, deixa eu apagar isso aqui mesmo, tá feio mesmo. Porque... Hã? Não, você não, eu já apaguei, então você não entendeu.
Quanto é que é o f de 2? Quando apagou ali. Não, agora já apaguei. Por exemplo, ó, qual é a diferença? Seguinte, se ela como tem duas sentenças, dependendo do valor que você escolhe, a expressão que você vai usar para calcular muda. O 2 especificamente, ele está aqui, ó, maior ou igual que 2. Então, para calcular o f de 2, eu tenho que usar essa expressão. Porque quando x é maior ou igual que 2, eu uso essa. Então, vai ficar 2 vezes 2, que vai dar 2. Eu pensei que você usava qualquer número, com exceção de 2, para a equação. Eu ia fração também. Depois eu descia para a segunda e fração. Mas vai ser isso mesmo. Só que você só precisa calcular 4 pontos, basicamente. Ou 3, dependendo. Tá? Eu só vou... Aí o seguinte. Eu vou calcular um ponto, o 2. Aí um depois de 2 e antes do 2. Por exemplo, depois do 2 você pode calcular o f do 3. Que vai ser 2 vezes 3. Que vai dar 4. E antes do 2 você pode calcular o f de 1. Que vai dar 2 vezes 1 menos 2, que vai dar 0. Tá? Então, aqui, ó, aqui eu tenho o ponto 2, 2. Aqui eu tenho o ponto... Oi? Não, aqui é o x e o y, né? 2, 2. Aqui é 3, 2, né? 3, 4, na verdade. E o outro é 1, 0. Agora vamos lá pro... Mas você tá certo, é verdade. Então você entendeu mesmo, né? Daí a prova. Aqui, ó. A expressão aqui, no 1, como é menor, o 1 é menor, eu tenho que usar de cima, tá? Então é 4 menos 1, que é 3. Então é 1.13. Agora eu vou pegar lá aquele negócio, porque senão vai ficar muito feio. Vamos lá. O que é isso aqui? Não dá certo não. Queria pegar esses dois aqui, mas... ele vai ficar só o negocinho. Vamos lá. Ó, vamos aqui para o lado maior ou igual que 2. Então, o f de 2 é 2, então eu tenho um ponto 2, 2. E o outro ponto é 3, 4. Aqui. Então, eu tenho a reta... a primeira reta é essa aqui, ó. É a reta 2x menos 2. Aí é o seguinte, o outro ponto que ela passa é o ponto 1, 3. Aqui. Só que aqui você vai fazer o seguinte. Você vai supor que você pode calcular o ponto x igual a 2 pela essa primeira equação, só para saber onde ela começa. Então, se eu... Eu passava quantos pontos possíveis em relação à primeira equação, e depois eu passava quantos pontos possíveis em relação à segunda equação. Mas é porque como é reta, basta você calcular 2, né? Se fosse curva, não, aí você tinha que calcular mais alguns. Se fosse curvado, na verdade. Aí, porque é o seguinte, essa outra aqui, ó, ela vai ser mais ou menos assim. Ela vai ser pra cá, assim.
Deixa eu ver um negócio aqui. Não, pode ser. Qualquer número que seja menor do que 2, você pode pegar. Tá? Ó, você pode fazer assim também, ó. Aqui eu não vou colocar a mesma, assim, num programa que já faz, porque senão não tem graça nenhuma, não. 2x mais... Como é que é aqui? 2x menos 2, 4 menos x. Por exemplo... 2. Tá vendo? Quando você coloca a reta x igual a 2, que é onde divide, você tem um gráfico da função. A função é só a parte de cima. Depois do 2 é a parte vermelha e antes do 2 é a parte azul. Não tem o que está embaixo. Tá? Ok? Não é, porque... o problema aqui, entre aspas, é porque elas se tocam no mesmo ponto. Mas se fosse separado, que nem a outra, ó, aí tem que botar a bolinha preta aqui, bolinha coisada, aberta. Vamos fazer esse outro, 2x mais 1. E o outro é x. Tá vendo, ó? O que acontece? Quando eu estou do lado direito, só tem a reta vermelha. Quando eu estou do lado esquerdo, só tem a outra para cá. Só que aqui eu tenho que excluir a origem, porque é como se ela não pode começar do zero, né? Porque está excluído aqui. Tá? Ok? Então vocês têm que fazer esses outros dois. Não necessariamente vai cair esses aqui, tá? Que estão aqui. Mas vai ser, com certeza vai ser uma com 2 sentenças. Vocês vão ter que dizer qual é o gráfico dela. Uma outra coisa também. Isso aqui vai ter VUF, né? Mas não necessariamente também vai ser isso que está aqui, mas pode ser que seja. Aqui eu não decidi os itens que vão estar lá. Não ter trabalho já está aqui, né? Para quem inventar, né? Para evitar a fadiga. Você lembra do Jaiminho, né? Você sabia que o Jaiminho entrou porque o seu Madruga saiu na época? Você não sabia, não? Ela sabia, né? O Jaiminho entrou porque o seu... Tanto é que a Dona Neves, a Chiquinha também começou a fazer a Dona Neves justamente para ter mais personagem. É porque ele foi fazer um programa com o Kiko na Venezuela, porque o Kiko também saiu. O que saiu, ele já acompanhou. E aí por isso que o restaurante da Dona Florinda não tem o Kiko, porque o Kiko já tinha saído. A escolinha do Sou Girafales. Tem os episódios. foi criada por causa. Mas tem uns episódios com o Kiko. Mas o restaurante não tem nenhum com o Kiko. Sim, gente, ó, assinale em cada proposição V para verdadeiro, R para falso. Aqui também tem mais graça se você não usar calculadora, óbvio, né? Que se eu pegar logaritmo de 3 na base 2 e calcular, e logaritmo de 0,2 na base 2 calcular, vocês vão saber qual é maior que o outro. Mas sem calculadora, logaritmo de 3 na base 2, é porque como é VUF, né? É ou não maior do que logaritmo de 2 na... Como é que você sabe isso aqui sem conta?
Vocês lembram dos gráficos? Vocês lembram? Tem que lembrar, viu, gente? Por exemplo, ó, se o A... Vocês lembram que... vocês aí, ó. Tem duas situações. O A maior que 1 e o A entre 0 e 1. Esses dois tipos de... A função é log de x, né? Log de x na base A. Nessa primeira situação, o gráfico sempre é parecido com uma coisa assim, ó. Eu fiz isso aqui. Nessa segunda, você falou as duas palavras-chave. Crescente e decrescente. Nessa segunda, como é que é o gráfico? É do outro lado. Sim, né? Uma coisa assim. Então, quando A quando A é maior que 1, ela é crescente. Quando A está entre 0 e 1, é decrescente. E aí significa o quê? Por exemplo, ó, logaritmo de 3 na base 2 e isso aqui. A base, como é 2, é maior que 1, então ela vai ser crescente. E aí você pode, só para exemplificar, ó, vamos botar o gráfico aqui. Onde é que está o 0,2? Como aqui é 1, é que esse tipo de coisa você, como eu falei, para fazer sem conta, basta você saber qual é o gráfico da função. Vamos lá. Vou fazer um pouco mais afastado, porque como aqui é 1, o 0,2 ele está aqui, né? E o 3 ele está para lá. Aí o seguinte, o 0,2 se aqui é 0,2, ó, como é que o log dele é a imagem pela função. Então o log dele é esse aqui. Na base 2. E o 3, o log dele está lá, ó. Então esse aqui é o log de 3 na base 2. Quem é o maior? Log de 3 na base 2. Ok? Então o 3 está aqui. O log dele é a imagem pela função. Está aqui. O 0,2 está aqui. O log dele pela função é esse aqui. Então o log de 3 é maior que o log de 2. Verdadeiro. Tá? E aí, se você quer resumir... Hã? Oi? É porque quando troca, vamos pegar a base. Se for decrescente, inverte. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos supor que aqui a base é a base 2, a mesma. O 3, ele está aqui e o 0,2 ele está aqui. Agora, se o 0,2 está aqui, o log dele é esse aqui, ó, log de 0,2 na base 2. E o log de 3 ele já está aqui. Perdão, na base 1/2. Mas no caso, passa o decrescente. 1/2. Então, quando a base é entre 0 e 1, tá vendo que agora inverteu? Esse aqui já é maior do que esse aqui. Tá? Então, depende da base, não depende do valor em si. E aí você pode concluir, se for a base maior que 1, acompanha a ordem, né? Por exemplo, se o A pega a base maior que 1, e o A não, que o A o quê?
x maior que y. Ou então, y menor do que x. Aí vai acompanhar. Então, o logaritmo de y na base A é menor do que... Tá? Tá vendo? Quando o A é maior que 1, se o y é menor que x, quer dizer que o log dele também vai ser menor. Quando a base está entre 0 e 1, aí inverte. É só você saber isso. Por exemplo, ó. Esse aqui é verdadeiro. Esse item B é verdadeiro ou falso? É verdadeiro, porque a base aqui, ó, é 3, é maior que 1, então a desigualdade tem que acompanhar o que está aqui. Tá? Agora, esses dois, ó, tá vendo? Ó? É falso, né? Porque a base ela é menor que 1, então a desigualdade ela não acompanha o que está aqui, ela inverte. Então é falso. É pela base. Por exemplo, ó, a base aqui, tá vendo? 0,1. Tá entre 0 e 1. Então, inverte... Oi? É verdadeira? É verdadeira, porque inverte a desigualdade, ó. O 0,32 é maior do que 0,13. Então, como a base é entre 0 e 1, os logaritmos tem que invertir. O logaritmo do outro tem que ser maior. Agora, esse aqui, a base, tá vendo? Ó, é maior que 1. Então, o logaritmo tem que acompanhar a desigualdade do logaritmando. Aqui é falso, né? Porque o 0,9 é maior do que o 0,1. Tá? Vamos lá, ó. Primeira coisa, a base é maior que 1. E aí você, constatado isso, você olha para os logaritmandos. Qual é o maior deles? 0,9. Porque o 0,10 é 0,1. Ele botou 10 só para confundir vocês. Tá? Porque você pensa, não, o 10 é maior do que 9, né? Mas é 0,1. Hã? Tá vendo? Então 0,9 é maior do que 0,1. Como ele é maior, o logaritmo tem que acompanhar porque a base é maior que 1. Ok? Essa aqui é falsa. Só se fosse assim, gente, é 0,01, né? Aí seria 0, pois é, ela é maior, mas só que como a base é maior que 1, teria que ser maior aqui, né? Ok? Aí, por exemplo, essa base aqui, 0,2. Aí você sabe que os logaritmos têm que inverter. Então, como o 3,5 é maior do que o 2,3, o logaritmo dele tem que inverter. Mas aqui não está invertido, então é falso. O que eu estou dizendo é, o 3,5 não é maior do que o 2,3? Então o log deste tem que ser maior do que o log desse, porque a base está entre 0 e 1. Só você olhar no gráfico. Ó, vamos lá, ó. Tá vendo esse gráfico aqui? Cadê o 3,5? Tá aqui. 2,3 está aqui. Quando você olha os logaritmos, o deste aqui vai ser maior do que, né? Esse aqui é o logaritmo do 3,5 e esse aqui é o logaritmo do 2,3. Ele é maior, inverte, tá? Qual foi que você bugou? Eu buguei a trave na dele. Ó, logaritmo... Vamos lá, ó. Recapitular. Assim, o jeito mais fácil de convencer é olhando o gráfico. É porque todos são sempre desse jeito. Aí você quer saber o logaritmo de quem? 0,13 e 0,32. O 0,13 ele está em algum lugar aqui, né?
0,13. E aqui o 0,32, tá? Quando você olha o logaritmo do 0,13, é esse aqui, ó. E o do 0,32 é esse aqui. Qual é o maior dos dois? O logaritmo de 0,13 na base 0,1 é maior do que o logaritmo de 0,32 na base 0. Agora a gente compara o que está aqui. Isso aqui é verdadeiro. Agora, o que ele diz? Ele diz que é o contrário. Então é falso. Tá? Ó, o 0,32 é menor. É porque está escrito o contrário. Tá certo, é verdadeiro. Aí eu falei que era falso para tu, né? Mas na época é verdadeiro. Eu falei falso agora, né? É verdadeiro. 0,13 é o que tá aqui, né? É o que tá aqui, é verdadeiro. Ok? Na dúvida, você tem, como eu falei, você tem esses dois gráficos aqui em mente, ó, esses dois. Na dúvida é só colocar os dois valores e fazer o tracinho e ver qual é o maior, tá? É isso. Vocês podem fazer esses outros dois. A chamada tá aqui, ó. Né? Para vocês não ficarem. Eu vou deixar outras questões aqui para vocês fazerem em casa. Coloca essa lista lá no Siga. Vou colocar. Hã? Eu queria fazer mais uma aqui. Espera um pouquinho. Também tô com fome. Esqueci. Falaram aí. Eu tinha preparado outras questões. Hã? Ó, impostos sobre vendas, né? Em certo estado, vamos lá? Ó, em certo estado, o imposto sobre vendas T, sobre vendas T, ficou esquisito, né? Sobre a quantidade de bens tributáveis é de 6% do valor dos bens adquiridos, X, onde tanto T quanto X são medidos em dólar. Expresse T como função de X, calcule T de 20. Esse item B é o quê? O mais complicado é expressar T em função de X. O imposto sobre vendas T ficou muito estranho, gente. Quando vocês estiverem escrevendo TCC, vocês evitem ficar repetindo a mesma palavra assim. Tá? É porque são sobre um significado diferente. Mas mesmo assim, o imposto sobre vendas T sobre a quantidade de bens tributáveis é de 6% do valor dos bens adquiridos. Onde tanto T quanto X são medidos em dólar. Expresse T em função de X. Vamos lá, vocês? Vai ter um assim, tá? Contextualizado. Não. Quem é T? Pessoal, como é que vocês calculam 6% de alguma coisa? Não. 6 dividido por 100 vezes a coisa, né? Pronto. Não é tão difícil, gente, essa daqui. É que nem questão do Enem. Você vê um textão, né?
Olha, 6% do valor dos bens adquiridos. Em certo estado, o imposto T sobre a quantidade de bens tributáveis é de... Esse não tem sobre, não. Muito estranho. É de 6% do valor dos bens. Então, se o bem vale X, o imposto é 6%. É só isso mesmo, é? Do valor do bem. Tá? Se o valor dele é X, o imposto é 6% de X. Por exemplo, se vale 100, 6% de 100 é o imposto. Tá? Ok? Entenderam esse aqui? A B é só calcular, por exemplo, que é o T de 200. Se vale 200, qual é 6% de 200? 12, né? É porque 10 de 100 é 6. Ok? Não é difícil, não. Agora essas duas aqui eu vou deixar vocês tentarem em casa. Isso daqui. Ó, pessoal, eu vou deixar 2 exercícios para vocês tentarem em casa, tá? Hã? Tá. Esses dois vocês tentem fazer, ok? É isso. Tá bom, né?